Eu vou começar a gravar esse vídeo, depois a gente sobe para o canal da escola, no YouTube, para ficar acessível para quem não pôde estar com a gente agora, nessa noite, né? Eu queria dar as boas-vindas a todos, agradecer vocês estarem com a gente num dia tão especial, né? Com um tema tão pertinente. Eu sou Cristina Helena, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação em estrito sensu da SPM. Queria só dar as boas-vindas para vocês e vou passar a palavra para a Elisa, que é quem vai nos ajudar a conduzir esse painel. Boa noite, pessoal. Para começar, então, o webinar de hoje, eu queria agradecer a todos pela presença, em nome do PPG-Com. Eu queria agradecer aos convidados hoje, os debatedores. Hoje a gente tem um grupo grande de debatedores, depois eu vou apresentar todo mundo para vocês. Queria agradecer a todos que dispuseram de tempo para debater com a gente esse tema. Queria agradecer especialmente a professora Cristina Helena, que organizou todos esses eventos e possibilitou esse nosso encontro de hoje. Eu estou muito contente por estar aqui. E eu queria só explicar um pouco qual vai ser a dinâmica do nosso encontro de hoje. Como vocês estão vendo, todo mundo está com o microfone desligado, mas eu quero que vocês não entendam isso como um pedido para vocês ficarem quietos, muito pelo contrário, é só para que a gente consiga se entender, porque se ficar todo mundo com o microfone ligado, fica uma bagunça, ninguém se entende. Mas eu queria pedir que vocês usassem o chat, porque o chat é um espaço em que a gente pode debater, em que a gente consegue conversar bastante. Então, por favor, usem bastante o chat, coloquem os seus comentários, as suas perguntas para os debatedores. Tanto os debatedores vão estar de olho no chat, quanto eu, como mediadora, também vou ficar de olho no chat. Na medida do possível, eu vou passar as perguntas para os nossos debatedores da noite. E eu acho que, então, por favor, usem o chat. E uma outra questão só de ordem prática, eu vou colocar um link aqui no chat daqui a pouco, que é o link para quem quiser o certificado. É só entrar nesse link, colocar o nome e o e-mail, que depois, no final da apresentação, eu mando os certificados para vocês. Tudo bem? Eu queria só comentar um pouco como surgiu a ideia desse debate de hoje, como surgiu a ideia do tema. Os debatedores de hoje, eles têm como eixo comum o fato de que todos eles fazem parte de um mesmo grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa História, Comunicação e Consumo, que eu coordeno no PPG-Com SPM. E durante o último ano e meio, a gente tem debatido essa questão dos afetos de consumo. Então, cada membro do grupo tem a sua pesquisa individual, mas quando nós nos reunimos enquanto grupos, a gente tem um projeto de pesquisa em comum que se chama Uma História Cultural dos Afetos de Consumo. E aí a gente está debatendo essa questão dos afetos de consumo já há um ano e meio, e quando surgiu a oportunidade de fazer o webinar, eu pensei, eu vou jogar um desafio para eles. E o desafio era justamente tentar pegar essa bibliografia que a gente utiliza nos nossos encontros e pensar se essa bibliografia tinha algum diálogo, alguma correlação com a situação que nós estamos vivendo hoje. E até, quando eu fiz essa proposta, eu pensei, eu não sei se eles vão aceitar, não sei se eles vão querer, acho que 1 ou 2 vão aceitar, então, sei lá, com 1 ou 2 a gente faz um webinar. E eis que foi a minha surpresa que todo mundo quis participar. Então eu fiquei muito contente, por um lado, porque é muito legal quando você tem uma equipe tão engajada em que todo mundo quer participar. E então isso foi muito bom. Então eles todos toparam o desafio de olhar essa bibliografia e ver o que essa bibliografia poderia nos ajudar a entender alguma coisa do que está acontecendo no nosso cenário atual. Então, hoje a gente vai debater temas que são bastante distintos. A gente vai falar sobre publicidade, vai falar sobre moda, vai falar sobre religião, vai falar sobre projetos de divulgação de saúde. Então, são temas muito distintos, mas todos eles têm como eixo comum essa questão dos afetos do consumo. Uma das preocupações que a gente teve era de tentar não fazer sínteses ou não tentar unificar esses temas, o que seria muito difícil. Então, acho que uma coisa importante também é que se vocês estão esperando síntese, não esperem síntese. São tentativas de interpretação de coisas e muito sobre uma perspectiva autoral de cada um dos debatedores. Então, acho que também é importante respeitar a pesquisa de cada um e respeitar a leitura de cada um. Então, cada um vai trazer uma visão bastante específica desse tema. Então, só para mapear um pouco o que nós temos de comum, então, já que eu já falei o que nós temos de diferente, o que nós fizemos ao longo desse 1 ano e meio, o que nós estamos lendo, o que nós estamos pensando em relação a esse tema. Em relação a essa questão dos afetos, do consumo, tem um eixo norteador comum, que é a questão de que os afetos eles são socialmente compartilhados. Então, quando a gente experiencia o afeto é algo que a gente experiencia individualmente, mas o local de produção do afeto ele é, antes de tudo, social. Então, esse é o pressuposto comum
que a gente tem utilizado nos debates do grupo. E essa ideia de que os afetos eles são antes produções que são feitas socialmente, essa é uma ideia bastante antiga nos estudos sociais. Então, só para mapear, mais ou menos, e ainda fazer um mapeamento bem por cima das coisas, se a gente fosse falar sobre os primórdios desse tipo de estudo, a gente teria que ir para os primórdios da sociologia. Então, a gente ia ter que puxar lá para o Durkheim, que já trazia a questão, o conceito de emoção social, que já trazia essa ideia de que o conceito ele é socialmente produzido. Se a gente ainda for ficar nos clássicos, o Marcel Mauss vai trazer isso também. Quando ele fala que os afetos eles são tão culturalmente produzidos que a gente consegue até manipular esses códigos. A gente consegue até, de certa forma, quando a gente quer passar uma mensagem em outra, a gente consegue manipular esses códigos de afeto. Stockott Parsons vai tratar sobre isso, quando ele pensa o afeto como um dos elementos básicos da ação social. Então, ao lado da tradição, ao lado dos valores, ao lado das finalidades, ele pega também o afeto como um dos elementos chaves, um dos elementos mais básicos da ação social. A gente parte desse eixo, desses estudos tradicionais, e depois a gente partiu para alguns outros estudos que pensam o papel de afetos específicos nas estruturas sociais. Então, a gente pode pegar o Norbert Elias, por exemplo, que ele trata um pouco sobre a questão de como a vergonha é um dos grandes caracterizadores do processo civilizador. Eu acho que isso a gente consegue ver com muita clareza, né? Porque nada mais mobilizador socialmente do que você sentir vergonha de algo. Uma base dos nossos estudos também, um dos autores centrais é o Vladimir Safatli, quando ele pensa que o nosso próprio modo de fazer política está muito baseado nos afetos que são socialmente compartilhados. Então, ele pensa que talvez você tenha uma grande tradição sociológica que se calca nas normatividades, mas o que, na verdade, alicerça a normatividade é antes o afeto. E aí ele trata muito de como a nossa política está muito estruturada em torno do afeto do medo, desde pelo menos a ascensão dos Estados modernos. E eu acho que ele tem uma proposta bastante interessante, porque ele pensa que se nós queremos um outro tipo de política, talvez a gente tenha que articular antes um outro tipo de afeto social. Então, essas são, para passar muito rapidamente pelas bases das coisas que nós estávamos estudando nesse último ano e meio. E para não ficar nessa coisa de aula, eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, porque eles pensaram essas questões em elementos bastante específicos. O primeiro eixo que a gente pensou de discussão é o eixo da publicidade. Então, a gente vai começar a discutir isso em relação às campanhas publicitárias que foram veiculadas agora em tempos de Covid-19. E para isso, eu vou passar a palavra para Irina Didier, que é a nossa primeira debatedora da noite. A Irina, ela é mestre pelo PPG-Com, ela é publicitária e hoje ela trabalha como gerente de estratégia. Eu acho que o melhor jeito de apresentar as pessoas nesse contexto é apresentar pelas pesquisas que eles desenvolvem. A Irina, ela defendeu uma pesquisa que se chama O Mundo Está Ficando Chato. Disputas, estratégias discursivas e resistências de arbítrio sobre a representação da mulher no CONAR. Então, eu passo a palavra para a Irina, para que ela possa falar um pouco sobre os afetos na publicidade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite e pela presença de todos vocês. Eu sou uma jovem mestre, então essa experiência para mim está sendo muito legal, dividir um pouco do que a gente anda pesquisando no grupo. Acho que é um momento muito, muito, muito legal para a gente. É um momento de tornar o processo de pesquisa um pouco menos solitário e de enriquecer ele com o que vocês puderem trazer para a gente. O meu objeto, né, que eu trouxe, a gente está fazendo esse estudo sobre os afetos, a gente estudou até sobre metodologia para poder entender esses afetos ao longo do último ano. E para a fala de hoje, eu parti da análise de um filme, que é um vídeo, né, que na verdade ele é uma compilação de vários anúncios que foram feitos sobre o Covid. Então, a minha pergunta, né, que eu trago aqui para a gente pensar é: como é que essa pandemia, que ela é tão afetivamente carregada, ela está impactando a comunicação para o consumo? Então, quais são esses afetos que estão sendo mobilizados nessa comunicação consumo, que é a publicidade, né? E como é que isso está acontecendo nesse momento, né? Então, eu acho que antes de começar a minha fala, eu vou exibir esse filme. Ele, na verdade, eu acho que assim, como a gente está num ambiente de pesquisa, eu vou só ressaltar que ele é gringo,
ele é um filme, é um vídeo americano, né? E ele é feito a partir ele é assim, um monte de trecho de anúncios institucionais, ou seja, anúncios que não são de varejo, anúncios que não querem vender algum produto específico, mas anúncios que querem construir a imagem de uma marca, de uma empresa. Então, são anúncios institucionais e eles são gringos, então talvez eles não representem uma realidade brasileira, mas eu selecionei porque eu achei muito interessante, porque eram anunciantes de peso. Então, são anunciantes que são significativos para o campo publicitário, até porque aqui no Brasil a gente é muito influenciado pelo que vem de fora, né? E por último, o que é importante, não há uma metodologia para a seleção desses anúncios, né? Não era um artigo. Então, o autor que fez essa seleção, ele não demonstrou como é que ele fez essa seleção, então ela está sujeita a ter algum tipo de viés de confirmação, né? O que eu mostro aqui é padrão, mas talvez não seja o único padrão. Talvez algumas coisas tenham ficado de fora. Então, são só essas coisas que eu queria ressaltar para vocês. Eu não sei como é que eu faço agora para exibir. Tá na minha tela? Como é que eu faço isso? Embaixo da sua tela está escrito Share Screen, tem um verdinho. Eu trabalho numa agência de publicidade digital, então não conto para ninguém da agência. Não sabia compartilhar minha tela. Ó, deu certo. Só uma coisa, Irina, vê se você, na hora de compartilhar, compartilhou o som. Acho que talvez seja interessante voltar para trás, porque senão o som não vai passar. Peraí. Eu abro aqui o Zoom. Não. E eu tenho uma má notícia, nós estamos gravando o webinar, todo mundo vai ficar sabendo isso. Não mandei para o meu chefe. Peraí. Mas eu acho que eu devo estar coisando, não? O mesmo que o sistema? Será que o microfone é o mesmo que o sistema, é isso? Não, quando você põe para compartilhar, embaixo tem uma autorização que é para compartilhar o som, senão ele não compartilha. Então, fecha, vai lá onde você estava. Isso. Agora... Aí volta. Na hora de compartilhar, lá embaixo, está escrito... Tem uma opçãozinha para você ticar, compartilhar som do computador. Ah, tá bom. Ótimo. Achou? Estamos todos aprendendo novas ferramentas. Isso faz parte. Lá na Google. Pronto. Foi? Agora sim. Foi. When we first opened our doors. Since 1926. Since 1978. For 60 years. For 75 years. For over 80 years. In 90 years. Over 100 years. Nationwide has been on your side. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin. We will do what we've always done. Take care of people. We're people. 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 People and family. 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 Families. 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 Even now. Especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today, more than ever. Today, more than ever. In times like this. At times like these. During these difficult times. In these troubled times. Challenging times. Trying times. In these times of uncertainty. During this time of great uncertainty. During these uncertain times. During these uncertain times. In uncertain times. In uncertain times. Uncertain times. Unprecedented times. Unprecedented times. Unprecedented times. This unprecedented moment in our history. It's time of social distancing. While things have slowed down. As we turn more inside. While the doors may be closed. While the distance between us has gotten bigger. The more we stay apart. We still find ways to stay close, even when we're apart. Even if we can't stand closer than 6 feet. We can all stay connected to work, school, and most importantly, to each other. There's still ways to touch each other. All without leaving the comfort and safety of your home.
without leaving the safety of your home. From home. Home. Your home. At home. 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 That's the key. Buick and GMC are here to help. Con Edison is here to help. Here to help. Our teams are here. We are here. We're here. We're here. Here for you. Here for you. We're here for you. We're here for you. We are here for you. We're here for you. We are here for you. We'll be here for you. Runnings is here for you. We're still here for you. We're with you. We're part of your community. So you can trust us. You can count on us. And we'll get through this. Together. 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 And together. 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 Mastercard. É isso. Bom, voltou para mim, né? Normal. Tranquilo? Tá. Bom, a gente pode ver, parece que tem um padrão muito coerente, né? Tem algumas coisas que a música de piano, que ela começa super triste, depois ela fica alegre, você tem as palavras juntos, lar, as empresas destacando há quanto tempo elas estão no mercado, essa coisa de estamos juntos. Então, existem muitos padrões muito, muito coerentes. Você vê que são muitos anúncios que usam os mesmos padrões. E, então, a gente pode analisar isso, claro, mas antes mesmo de entrar até nas características do discurso que se repetem tanto, a gente pode, na verdade, analisar, inclusive, o fato de que tantas empresas tenham feito anúncios institucionais sobre a pandemia. Então, a gente está num momento em que existe uma enorme incerteza sobre o futuro econômico. Na verdade, existe uma grande expectativa de que as coisas caiam numa depressão profunda. Então, por que não guardar esse dinheiro? Por que não investir esse dinheiro em varejo, em outras coisas? Por que essas tantas empresas vieram ao público, gastaram uma grana para poder falar sobre a pandemia, né? Então, tem um intelectual, que foi até o Andrei que lembrou para a gente durante os nossos estudos, que foi o Alexis de Tocqueville, que ele era um cara francês, de muito tempo atrás, lá de 1800 e bolinha, e ele sai da França e ele vai para os Estados Unidos, e quando ele faz essa movimentação, ele escreve um livro, que eu acho que eu esqueci agora, que eu acho que é o Democracia na América, né? Isso. Em que, na verdade, ele vai falar sobre uma coisa que chama a atenção dele, é o quanto as pessoas se relacionam de forma diferente nos Estados Unidos e na França. E aí, como ele estava nesse momento privilegiado de estar vivendo uma mudança política muito grande na França, né, que tinha acontecido, que ainda estava com uma herança muito forte da aristocracia, daquela coisa dos reis, enquanto que os Estados Unidos já nasce em um outro momento histórico, ele levanta essa hipótese que ele fala assim, cara, talvez o regime político faça com que as pessoas se relacionem de formas diferentes. Ele percebeu que nos Estados Unidos as pessoas falavam umas com as outras com uma expectativa de igualdade entre elas. Não tinha aquela coisa de servidão e de você sempre botar um para cima ou para baixo. Então, ele já levantou essa bola de que, cara, a organização política afeta os afetos, afeta como as pessoas se relacionam, como elas se sentem em relação às coisas. E aí depois a gente usa o Safatli, que é bem mais recente, né, que é um autor contemporâneo, inclusive ex-SPM, se formou aqui. Ele trabalha a relação entre a estrutura política e os afetos, que foi o que a Elisa trouxe agora no início. Ele traz uma coisa bem interessante, que é o seguinte, ele fala assim, não são as novas ideias que movem a sociedade, são os novos afetos
que possibilitam que novas ideias sejam capazes de movimentar a sociedade. E aí, aqui eu vou me permitir uma comparação bem tosca, já que eu sou publicitária, que eu acho que, assim, para vocês entenderem isso, do que está falando, é assim, se você sugerir para as pessoas ir no McDonald's às 7h30 da manhã, essa ideia ela não vai mobilizar muitas pessoas. Agora, se você dá essa ideia às 2 da tarde, quando ninguém almoçou, essa ideia ela vai circular. E as pessoas vão agir, porque elas estão em outro momento. Então, ele fala que o que muda a sociedade não é a simples circulação de ideias, mas sim a nova circulação de afetos. E ele também traz uma outra coisa interessante, que é o papel dos afetos também como normatizadores daquela sociedade. Então, o papel dos afetos em como a gente encara aquilo que é padrão, aquilo que não é. Então, para mim, produzir... Por que a gente tem tantas marcas vindo a público para tentar falar sobre a pandemia? Para mim, isso é uma tentativa de normatizar esse acontecimento. É uma forma de tentar lidar com esse novo afeto que a gente está vivendo. E aí, se a gente parar para pensar sobre a relação entre estrutura e afeto, a gente vê que desde o início do isolamento social, ou seja, a partir do momento que você mudou a forma como as pessoas circulam, você começou a ter novos afetos. As pessoas começaram a se manifestar sobre isso, sobre novas sensações, sobre novas formas que elas se relacionavam com o mundo e com elas mesmas. Então, você tem essa combinação entre a estrutura social e a forma como as pessoas afetam e são afetadas. Então, o que eu enxergo nesse compilado, o meu lado publicitário, eu enxergaria uma falta de criatividade, provavelmente briefings muito parecidos e pouco tempo para produzir, todo mundo foi no clichê. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, na verdade, todo mundo tentando lidar com um afeto novo, que é consequência de uma estrutura nova. E como é que isso abre, né, possibilidades para outras formas de se fazer as coisas que a gente sempre fez. A gente não pode esquecer que os líderes de comunicação dessas grandes marcas, eles são pessoas, né, também. E são pessoas que se sentem como atores de peso na sociedade. Então, eu vivo isso com os meus clientes. É engraçado que houve essa necessidade de tentar elaborar esses novos afetos. E aí, nesse caso, veio em cima de comunicação. Eu acho que o fato de ser muito parecido quer dizer que é uma coisa muito nova para todo mundo. Então, eu acho que a gente tá... Esses anúncios, na verdade, eles não mostram falta de criatividade. Eles mostram que está todo mundo passando pelas mesmas coisas e está todo mundo descobrindo como navegar essa nova estrutura e essa nova estrutura afetiva que vem com ela. Eu acho que é isso, a minha parte. Obrigada, Irina. Pessoal, só lembrando, por favor, usem o chat para dialogarem com os nossos debatedores. Mandem perguntas, mandem comentários. Na medida do possível, os debatedores vão responder esses comentários. Ainda no campo da publicidade institucional, eu queria convidar agora uma outra debatedora sobre o assunto. Eu queria convidar, então, a Camila Rocha, que ela é doutoranda pelo PPG-Com, quase doutora, já que a defesa dela está marcada para daqui a 10 dias. E a pesquisa que ela conduz se chama O Consumo Simbólico do Esporte e o Jornalismo Feminista, entrecruzamentos discursivos na representação da mulher esportista na imprensa feita por e para mulheres. A Camila vai falar de um tema diferente, mas eu vou deixar ela apresentar o próprio tema. Oi, pessoal, boa noite. Assim como a Irine e a Elisa, é um grande prazer estar aqui com vocês. É muito satisfatório para a gente poder dividir esse trabalho que a Irina falou, é bem solitário, né? Esse trabalho acadêmico, e é muito bom colocar para o mundo algumas reflexões aí que a gente faz entre quatro paredes aqui ou no âmbito de um grupo de pesquisa. Pessoal, eu não vou trazer o meu âmbito de pesquisa, porque nesses tempos de pandemia me chamam muito a atenção as falas específicas, as atuações, acho que deve ter chamado a atenção de todos, do governo federal. E aí, dentre todas as falas muito toscas do governo federal que eu podia ter escolhido, eu me ative em uma que é bem pertinente com a nossa área de atuação. Desculpa aí para quem apoia o governo federal, né? Que é a educação. Então, eu vou veicular a peça publicitária que o governo colocou no ar para
convocar os estudantes do ensino médio para a realização do Enem. Todo mundo está familiarizado, mas eu vou passar assim só para a gente refrescar a memória, tá? Então, é bem rapidinho. Não esquece de acionar o som, Camila. Tá. Acho que tá já, que eu acabei de... Todo mundo ouvindo? Ah, não, peraí. Errei. Ah. É agora. Mas está sem som, Tá sem Camila. som, Camila. Peraí que eu vou... Tá, stop share. Ué, tava ligado. É aqui mesmo no screen share verdinho, né? Na flechinha? Nas opções avançadas, né? Não. Na flechinha, depois, antes de você compartilhar, você clica no botãozinho embaixo, que é compartilhar som do computador. Vai abrir uma janela com todas as suas janelas de Windows que estão abertas e lá embaixo está escrito a opção. Ah, tá. Tá. Fechou? Ah, sim. Share computer sound. Tá. Fechou, agora vai. Ai, vamos lá. A tecnologia deixa a gente na mão. Pronto. Nosso país, a vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores não. E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.ine.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí? Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pessoal, todo mundo... Já parei de share aqui? Parei? Parou. Perfeito. Pode continuar. Tá. Então, uma contextualização fática, que eu acho que também é da ciência de vocês, mas para a gente refrescar a memória. Todos sabem, basta consultar os dados do INEP, que é o órgão responsável até pela realização do Enem, que tem uma desigualdade gritante no que tange a acesso à tecnologia, né? No que tange as ferramentas para que esse ensino à distância se efetue, né? Entre classes sociais e entre as diversas regiões do Brasil. Para além disso, pessoal, eu acho que é importante a gente considerar que também tem uma diferença gritante no aspecto sensível, de como que estão aqueles jovens em maior situação de vulnerabilidade social no ambiente que o pai ou a mãe não estão tendo remuneração, que não tem, enfim, certeza se vai ter o pão na mesa, que não existe segurança, paz e tranquilidade, silêncio para que o estudo se efetue, né? Então, de fato, falta o apoio material, o apoio psíquico, né? Para esses jovens que não tem condição de realizar o Enem. E ao contrário do que o ministro da Educação pleiteia, né, dizendo que o Enem não é um mecanismo de correção de justiça social, eu acredito que seja assim, porque ele permite o acesso à universidade, que é uma das formas em que a gente consegue ter melhoria da condição de vida e mobilidade social, permeando aí toda a nossa sociedade. Deixa eu virar minha cola aqui. Bom, passada essa breve contextualização fática, eu vou trazer também o Safatli. O Safatli é o nosso rei dos afetos, para pensar essa ideia que ele propõe de que a nossa sociedade ela pode ter dado lugar às regras e as normatizações, elas podem ter dado lugar a um circuito de afetos. Isso significa dizer, como a Elisa e a Irina já trouxeram, que a gente passa a ser afetado e por aquilo que a gente vê
por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente percebe. À medida que a gente é afetado, os nossos modos de ver, de sentir, de perceber, vão ser direcionados conforme essa afetação prévia, né? Ou seja, a maneira como a gente é afetado vai mobilizar as nossas crenças, vai mobilizar os nossos desejos e vai mobilizar as nossas fantasias para a gente agir no mundo. E é aqui que mora o meu vínculo com o vídeo que eu vou fazer lá no final. Então, a maneira como a gente é afetado é que mobiliza as nossas fantasias, os nossos desejos e as nossas crenças, e daí a forma como a gente age no mundo, tá bom? Então, o Safato, ele traz um aspecto bastante interessante do afeto, não como um afeto romântico, tal qual a gente celebra hoje, mas um afeto numa dimensão bastante racional, que constrói estruturas de relações e que produz a nossa vida psíquica. Então, isso que é importante da gente perceber para a gente poder entender a ligação que eu vou fazer com o vídeo. Então, partindo desse fio, o que eu posso dizer do vídeo, o que eu vejo nessa questão? O vídeo propõe uma educação muito ligada a um neoliberalismo que coloca a competição acima de tudo. Então, a vida não pode parar, né? É uma educação vista aqui com viés bastante competitivo, em que os que ganham são os mais preparados. Preparem-se vocês, onde quer que vocês estejam, das suas casas, nem que vocês não tenham condições de se preparar. Se preparem, porque senão já era, vocês perderam essa corrida. É como o Safato lhe diz, né? A gente está sendo o tempo inteiro instado a ser a nossa Você S.A., né? Então, a gente tem critérios, performances da gente gerenciar nossas emoções, gerenciar nossas ações para a gente ser a nossa melhor versão da nossa própria PJ, certo? Então, a minha pergunta, todavia, e que eu queria propor aqui para a gente pensar junto, que trago um pouco implícita, na minha crítica já tão enfática, mas a pergunta é: a vida de quem não pode parar? Né? Então, não é a vida não pode parar, mas é a vida de quem não pode parar. Porque aos que não tem onde, não tem como estudar, a vida já parou. E como? O vídeo faz circular o medo, mobilizando nesses jovens, eu vou enumerar 3, mas poderiam ser vários, mobilizando nesses jovens a crença de que a universidade efetivamente não é para eles. A fantasia na cabeça deles de uma derrota iminente, se não já certa, né? A frustração dos desejos desses jovens de uma vez na vida ingressar na universidade e batalhar por mobilidade e assim sucessivamente, tudo que a gente sabe que a universidade proporciona para a gente. Então, o medo, como as meninas já disseram antes, o Safato busca lá em Hobbes, é um afeto político central que visa manter essa coesão social. Então, para manter os indivíduos lá obedecendo, você tem que instaurar um caos, um medozinho ali, para os indivíduos poderem respirar aliviado e falar: não, tem um poder soberano que me protege, então tá bom, não vou mais ter medo, eu confio em você, Estado, né? E é nessa lógica que o vídeo do Enem o vídeo que instiga os alunos a estudarem para o Enem, traz uma incerteza quanto à data para aqueles que podem estudar, e aí faz circular um medo, mas é um medo passageiro, é uma circunstância passageira, porque tão logo marque a data, respirei aliviado, né? Vou fazer o meu exame, tá tudo bem, entro na minha universidade. Aos demais, aqueles que a vida já parou, o medo é o que se apresenta nu e cru, tal qual na vida real e na filosofia do Spinoza, como a expectativa de um mau futuro. Porque, de fato, a expectativa... Nossa, eu perdi a última frase. A expectativa de um mau futuro, que é o que está sendo, de fato, semeado por essa peça publicitária, que o futuro só pode vir dele, não vou colher bem. Gente, é isso. Desculpa aí a euforia, mas era isso que eu queria falar e estou disposta para responder todas as perguntas de vocês. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Camila. Então, a gente ainda fica nesse eixo dos discursos institucionais, só que agora em outra área. A gente vai um pouco para a área da saúde agora. Então, eu queria passar a palavra para a Vitória Sayuri, que também é doutoranda do PPG-Com,
e ela faz uma pesquisa que é intitulada Alteridade e Consumo na Produção Audiovisual, Afetos de Consumo nas Campanhas do SUS. Então, obrigada, Vitória. Olá, boa noite. Acho que antes de mais nada, né, pensar em saúde, mas saúde pública tem sido uma provocação difícil, né, porque eu acho que são muitos afetos mobilizados. Então é uma tentativa, e para iniciar, né, essa fala, agradecendo também a presença de todos aqui, vale relembrar um pouquinho sobre como o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele foi criado. Ele foi criado a partir da Constituição de 1988, que colocava a saúde como um direito a todos, né, que estejam dentro de território nacional. E os princípios que vão solidificar, né, como o SUS ele deve ser feito, são da universalidade, a integralidade e a equidade. Então, dessa forma, já de início, né, o governo ele tem um grande desafio em garantir uma dinâmica de saúde pensando nas diferenças regionais, culturais e as necessidades individuais de cada pessoa, né? A população, por sua vez, ela também tem um desafio, né? Que é manter a garantia desse direito conquistado via Constituição, já que ele permanece um campo de disputa, como nós conseguimos ver agora aqui no caso do Covid-19. E o que nós vemos durante a pandemia é um grande embate político, né, do direito à saúde colocado em conflito no governo federal, desde a sua organização, né, em comunicar os dados epidemiológicos, a ausência de ministros, a troca de ministros, né, uma grande problemática em definir um plano de ação, mobiliza as trocas, né, e além do confronto das práticas indicadas pela OMS, né. Então, dentro de um sistema organizacional já temos um grande confronto, né. E no nível discursivo, que é o que nos interessa hoje, né, esse conflito ele pode ser bem exemplificado justamente pela comunicação dos dados epidemiológicos e pela questão da imprensa contra esse confronto dos dados. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu não posso compartilhar a tela. Pode me autorizar, por favor? Eu trouxe alguns exemplos, selecionei umas comunicações, tanto do governo federal, mostrando os dados epidemiológicos de Covid, como também da imprensa fazendo críticas ou também noticiando essas formas para a gente olhar um pouquinho Vitória. Quais são essas diferenças. Okay. Não esquece. Hoje não tem áudio. Eu aprendi ontem a compartilhar com áudio também. Vou mostrar aqui para vocês, né, algumas reportagens, focando bastante na semana passada também, né, que nós tivemos um grande conflito em relação à comunicação dos dados epidemiológicos, né. Então, nas pontas, né, aqui embaixo e no canto inferior esquerdo e no canto superior direito, né, nós vemos algumas publicações do SUS via Instagram, né? Então, essa primeira no canto inferior esquerdo é como está o painel do SUS atualmente, sendo publicado nas redes sociais, e no canto superior direito, o placar da vida, né? Que foi um método que eles utilizaram de comunicação via Instagram entre o final de abril e 3 de junho, né? Esse aqui foi o último dia em que aparecia. E, por sua vez, né, algumas medidas da imprensa em confrontar, né? No caso da semana passada, né, quando o site é retirado do ar e é mudado o sistema de contabilidade, as ações da própria empresa, né, das próprias empresas de comunicação para utilizarem outras tecnologias fora Ministério da Saúde, e essa frase impactante, né, que foi publicada pela Folha de São Paulo, né, que tem todo um texto falando sobre o 100º dia de isolamento, e enquanto você lia esse texto, mais um brasileiro morreu por causa do coronavírus. Então, já se é notável, de um primeiro impacto, que existe um embate, né, e existe um confronto em qual seria o foco dessa comunicação. E aí, falando um pouquinho mais sobre o placar da vida, né, se por um lado o que nós vemos da imprensa e da mídia são os alertas de perigo, né, e os números de mortos que são divulgados, né, e essa questão dos riscos,
pelo do Ministério da Saúde, pela comunicação do Ministério da Saúde, com o Placar da Vida, o foco ele se desenvolve, na verdade, para brasileiros salvos ou em recuperação, né? Então, essa imagem do Placar da Vida, ela foi divulgada entre o dia 27 de abril e 3 de junho, onde se eram omitidos os números de pessoas mortas, em sua totalidade, né? E também por dia, né, que como está sendo computado agora. E ele foi um pedido do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, alegando que, nas palavras dele, né, existia uma cobertura maciça de fatos negativos, né, o que seria prejudicial e que seria feito pela imprensa sobre a crise do coronavírus. Então, no primeiro momento, mostrando essa ideia do SUS e esse espaço macro, nós vemos esse grande conflito, principalmente provocado pelo negacionismo da gravidade da pandemia por parte do governo, né? E as relações da população com o Covid-19, elas também se colocam no lugar de embate a partir, né, como uma consequência, né? E eu acredito que é nesse entorno que nós podemos pensar em alguns afetos de consumo da saúde, principalmente nas questões de prevenção e nas questões do coletivo, esse é pensado bem no sentido da saúde pública, né? Então, antes de fazer essa análise, né, eu acho que a gente não pode deixar de lado que também existem fatores, e as questões socioeconômicas não podem ser deixadas, né? Pessoas necessitam se expor a riscos para algum tipo de manutenção de vida, uma vez que não existe um subsídio do governo, né? Mas nas relações que nós vemos em que o isolamento é possível, né, o conflito ele se dá através do consumo de insumos de proteção, por exemplo, né, em um primeiro momento, como a máscara e o álcool gel. E o uso desses itens, né, ele foi determinado em grande parte pelo posicionamento de confiança de cada cidadão, né? Então, seja por um uso consciente, porque eu preciso me proteger e proteger aos outros, seja numa espécie de medo, onde aconteceu bastante no início do isolamento, onde as pessoas compraram massivamente, né, itens de proteção, esgotando coisas de mercado, ou seja mesmo pela negação de uma existência e pelo confronto com o vírus e com a ideia de isolamento, numa tentativa de reestabelecer, né, uma possível normalidade do uso desses itens, sem o uso desses itens, né? Então, estabelecendo essas relações da população com a pandemia, os principais afetos que a gente pode verificar são o medo, em um primeiro momento, né, porque existia uma incerteza imposta quanto ao cotidiano social e que gerou toda essa questão do isolamento, do consumo massivo, do não consumo massivo, aceite ou não, né, que foram evocados, e o desamparo, também usando o Safatli, né, acho que é o autor da noite aqui, né. E esse segundo afeto, ele está mais presente no decorrer da pandemia, uma vez que elas continuam as incertezas sociais, né, provocadas principalmente pela ausência do governo no planejamento de controle de saúde, e também da manutenção econômica das pessoas que são afetadas a partir disso, e também das relações neoliberais de manutenção da vida, né? Então, essa manutenção, ela coloca dentro dessa relação neoliberal pessoas infectadas ou que precisam se expor a riscos como responsáveis e culpadas de uma contaminação ou de uma possível contaminação. E aí, saindo do termo de prevenção e do uso desses itens e um consumo a partir, né, de uma ação política, né, de uma reação política, o desamparo ele também está presente quando pensado no coletivo do SUS, né? Que já existiam debates dentro do SUS quanto à questão do coletivo, que está muito presente no princípio de integralização, né? Uma vez que o SUS ele não é só parte da cura de uma doença, mas também toda a questão de prevenção, coletivização, alimentação, então todos os aspectos intersetoriais, né, que podem estar dentro da qualidade e de segurança, né, da população em relação à saúde. E a proteção dessas pessoas, elas é transformada num coletivo a partir de ações simples, né? A proteção individual, né? O uso de máscara, o uso de algumas ações recomendadas.
ela corrobora com a ação coletiva, uma vez que eu cuido de mim, eu cuido de outros. Além disso, as ações no entorno, né? Então, espaços públicos que têm equipamentos de higienização, né? Ou a distribuição desses itens, e as ações solidárias também, que diz tanto a respeito da ajuda, né? De um auxílio a pessoas que estão no grupo de risco e elas podem ter um vizinho que faça as compras por ela e tudo mais. Então, é um agir coletivo que está no entorno de saúde, que, na verdade, ele não surge dentro das políticas do SUS, ele surge de outras esferas, que é o que nós conseguimos visualizar nesse momento, né? E aí, para terminar um pouco, eu não tenho respostas, né? Eu estou falando um pouco do desamparo, mas não tenho respostas, seria esse mesmo afeto? Mas eu acho que essa provocação sobre a saúde e sobre pensar no SUS é um exercício de todos. E aí eu convido, né, vocês a fazer esse exercício de pensar no SUS mesmo como um direito à saúde, né? Em como nós consumimos, né, simbolicamente essa saúde pública, quais os parâmetros e conhecimentos que nós temos, principalmente no momento que nós estamos agora, né? E como nós devemos agir a partir disso, né? E falando em desamparo e também citando Safakli, eu vou utilizar uma frase dele aqui no final, vou citar uma frase dele, falando que esse desamparo, ele também é um potencial, né, de novas formas sociais. Então, ele afirma o seguinte, toda ação política é inicialmente uma ação de desabamento e só pessoas desamparadas elas são capazes de agir politicamente. Então, acho que, dado essas pistas e dado essa questão do coletivo, vamos pensar um pouco, né, o convite que eu faço. É isso, obrigada. Obrigada, Vitória. Pessoal, conforme os debatedores, eles vão tentando responder as perguntas de vocês no chat, então vão continuando colocando. E agora a gente vai mudar levemente de tema. A gente não vai falar mais sobre campanhas institucionais, agora a gente vai um pouco para o universo da moda. Então, eu queria convidar a Karina Borges Rufino, que também é doutoranda do PPG-Com, para falar um pouco sobre esse assunto. Ela faz uma pesquisa que é intitulada Comunicação, Consumo e Identidades Contemporâneas, um estudo sobre representações midiáticas da moda a gênero na imprensa nacional. Oi, pessoal, boa noite. Quero agradecer aqui a presença de todos, né, com a gente nesse momento. E como a Elisa disse, eu sou doutoranda do PPG-Com, estou pesquisando minha pesquisa sobre moda a gênero no doutorado, né, voltada aí para estratégias discursivas, comunicacionais, mas aqui nessa noite vou falar um pouquinho de moda atrelada aos afetos do consumo, agora em tempos de pandemia, que é o nosso tema aqui no webinar, né? E vou descolar um pouquinho do meu tema e vou trazer para vocês algumas outras reflexões. Então, quando a gente fala de moda, é o imaginário que remete à passarela, ao editorial, às vitrines, mas aqui eu vou falar de moda sob uma perspectiva simbólica, né? A perspectiva que está no nosso cotidiano, esse consumo simbólico de moda que a gente opera até mesmo sem perceber, né? Mas que está ali presente no nosso cotidiano. Então, eu estou falando de moda como um fenômeno que está presente na nossa cultura mesmo. Estou falando de moda a partir dessa perspectiva cultural. E aí, eu trago alguns autores, começo com alguns autores, né, em que eu me apoio, nas minhas pesquisas, autores basilares no campo da moda. Começo aqui com uma reflexão da Diana Crane, que ela vai colocar a moda como uma das formas mais visíveis de consumo. A moda a qual ela se refere é a moda do vestuário mesmo, né? Do consumo da roupa, do uso da roupa. E ela vai colocar essa moda como uma das formas mais visíveis de consumo, como a gente está falando aqui de consumo, né? E também, a partir dela, a gente trago ela para pensar outras questões referentes à moda. Por que a gente consome moda? Como que a moda está presente de forma simbólica no nosso cotidiano, né? Então, a moda aí, a gente consome como um operador. Ela vai atuar na construção de identidades, você comunica coisas, né? Através da moda, através do uso da roupa. Então, a moda, eu posso falar assim, que a moda conta uma história.
A moda, através da moda, a gente consegue dizer quem somos, onde vivemos, quando, né? Quando a gente assiste algum filme de época ou lemos algum livro com alguma história de uma época dada, determinada, com imagens, a gente consegue identificar mais ou menos ali, pelo nosso repertório, pelo nosso conhecimento histórico, a qual período, né, essa história está se referindo. Você pega a década de 1960, você vai ter um tipo de vestuário. Lá no século XIX, um outro tipo de vestuário. Nos anos 1980, na década, né, um outro tipo de moda, e assim por diante. Então, a moda, ela conta uma história, né? Ela conta uma história não só do ponto de vista individual, você constrói uma identidade através dela, através do uso das roupas, mas também na perspectiva social mesmo, refletindo aí transformações históricas, políticas, econômicas. Essas mudanças, o vestuário vai acompanhando, né? Se ancora na cultura para ir modificando de acordo com cada época. Então, e agora não está diferente, né? Uma época tão peculiar, uma pandemia, e já temos as especificidades aí da moda no século XXI, que se altera agora, né? Nesse contexto específico. E aí a gente pode retomar alguma coisa parecida com o que o Lipovetsky fala lá no Império do Efêmero, que é uma obra bastante relevante, né, para os estudos de moda. Ele vai falar que durante séculos a moda foi estigmatizada, ela foi associada ao dispêndio, ao supérfluo, à noção de futilidade, riqueza. Isso vai se transformar lá no século XIX, início do século XX, mas durante séculos ela foi vista dessa maneira, né? E aí, até o Weber, né, quando ele fala da ética protestante, em que o capitalismo, o consumo, era condenado, era quase pecaminoso, né? Você trabalhava para ganhar e poupar, e o consumo, o capitalismo, essa ideia de riqueza, era visto como algo pecaminoso, condenável. Nessa época de pandemia, como alguns dos colegas já citaram aqui nas apresentações, a gente tem um cenário de recessão, crise econômica, desemprego. Então, se tem um resgate desses valores, a moda passa a ser associada a um consumo supérfluo diante de necessidades básicas, como alimentação, moradia. Então, você vê um resgate desses valores aí, que o Lipovetsky, o Weber vai comentar, de outros séculos, né? As pessoas se voltam para o consumo de necessidades essenciais e o consumo de moda, de roupa, fica meio condenável, né, nesse contexto, de novo. Você vê, vai comprar roupa para quê? Estamos isolados, não tem onde usar. Como um consumo menor, né, nesse contexto. E aí, tanto marcas como produtores de conteúdo, criadores, começam a se utilizar de outras estratégias para que esse consumo de moda seja feito de modo a se adequar a esse novo pensamento que surge. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Acho que eu estou sem autorização para compartilhar a tela. Já está autorizada. Está autorizada, obrigada. Alguns exemplos aqui rapidamente. Começo pela Vogue Itália, que em abril lançou essa capa, então, na cor branca. A capa da edição da revista foi essa. A gente vê uma tentativa de apagamento, né, daqueles signos que são comumente associados à moda. Signos mais voltados para o luxo, para a ostentação, principalmente nesse veículo de comunicação, a Vogue, né? Ela se volta muito para o consumo de alta moda, alta costura, para uma moda de luxo, uma moda voltada para classes mais altas. E a gente vê aí uma tentativa de apagamento mesmo desses signos, né? Uma neutralidade que tenta se adequar ao contexto. Em abril, né, a Itália estava no pico da pandemia, muita gente morrendo. Então, a Vogue tenta propor uma reflexão através dessa capa branca, né? Nula, neutra.
Temos aí a Vogue Espanha também, em maio, ela vai trazer essa capa, essa ilustração de uma mulher, né, em uma sacada, em um contexto de isolamento. Também apaga, né, signos próprios da moda para falar desse novo momento, tentar compartilhar um afeto coletivo, né, que é o do isolamento. Né? Aí temos a polêmica capa da Vogue, né, de maio, em que alguém falou do novo normal, acho que foi a Sheila no chat, né? E aí o termo aparece aí. Traz a Gisele Bündchen. Na capa não fica evidente, mas ela estava vestindo algumas marcas de luxo, como Prada, no editorial interno da revista. E trazem o termo novo normal. E aí, que novo normal é esse? A gente pode se perguntar, né? Que a Vogue Brasil está propondo a partir da Gisele Bündchen vestindo Prada. Agora, entrando um pouquinho no contexto das marcas, eu trago aqui o exemplo da Andrea Marques, que é uma marca carioca. A gente pode até ver a legenda, né, que ela fala que fechou o ateliê, abriu o ateliê, né, que estava fechado desde março, no caso, a publicação de abril, para uma missão muito especial. Ela convocou a equipe dela, de costureiros e demais colaboradores, para produzir máscaras e equipamentos de proteção individual que foram distribuídos para hospitais públicos no Rio de Janeiro. Essa é uma publicação do Instagram dela, mas eu mapeei que os próprios hospitais depois replicaram o recebimento dos materiais, e eu acho que é uma ação, pelo que eu pesquisei, uma ação contínua. Uma ação que a marca está fazendo desvinculada da venda de nenhum produto, uma ação mesmo tentando se adequar a um contexto em que a questão da solidariedade, né, vem à tona. Aqui o Guto Carvalho Neto, que é um estilista baiano, ele é radicado no Rio, né, ele atua lá, e aí ele percebe que algumas costureiras estavam produzindo máscara para distribuição, ganhando 25 centavos, esse é o relato que ele dá nessa matéria que saiu no Caderno Ela, do Jornal Globo, e por meio de uma parceria com, eu anotei aqui o nome da ONG Pipa Social, com uma tecelagem, Werner Tecidos, se eu não me engano. Ele chama essas costureiras para um projeto mais amplo, visando garantir para elas uma remuneração melhor e com foco na distribuição das máscaras produzidas por elas, com foco na distribuição dessas máscaras para a comunidade Santa Marta, no Rio. Então, é uma ação do estilista que também foi feita desvinculada, né, de produtos, de venda de produtos. E a Osklen, alguns de vocês devem ter acompanhado, lança, então, 2 máscaras, né, com estampas personalizadas e propõe a venda desses produtos. 2 máscaras por R$ 147,00. E a cada kit desses de 2 máscaras vendido, eles reverteriam uma cesta básica no valor de R$ 70,00 para uma comunidade carioca. Então, aí a gente vê uma estratégia diferente das outras 2 marcas apresentadas, que é baseada, que está atrelada ao consumo de um produto. Então, a minha estratégia solidária depende de você comprar. Joga um pouco a responsabilidade do consumidor. E aqui eu trago o exemplo de uma marca aqui de São Paulo, uma pequena marca, que se situa no cenário mais do pequeno empreendimento, né, que é a Ateliê Jezebel, uma marca de mulheres que carrega muito desse discurso também do feminino, né? E interessante que a partir de março a gente observa, não só nessa marca, eu trouxe ela aqui a título de exemplo, mas em algumas outras, uma valorização, um reforço, uma convocação com base nesse discurso do pequeno empreendedor. Valorizar o pequeno, estar junto dele. Vou sair aqui. Clica embaixo da tela, de novo no share screen. Ou em cima, tá? Deve estar escrito stop share, alguma coisa assim. O meu stop share não está aparecendo aqui. Leave, não.
mostrei. Meu Deus. E na parte superior da tela, acho que tem parece um botãozinho de stop. Ah, tá. Achei. Obrigada, gente. Então, baseado nesses exemplos que eu trouxe aqui, teria uma infinidade de exemplos, né, para trazer. Eu selecionei esse também, sem pretensão metodológica, com base em observações mesmo, de pesquisa e observações até pessoais. A gente vê, então, que essa tentativa, né, essa tentativa de novas formas de comunicar a moda, ela está baseada, então, em uma ordem dos afetos, né, no domínio do passional. Ela tenta convocar para o consumo de moda, tentando acessar a sensibilidade, a partir de estratégias que as marcas tomam como solidárias, tenta chegar a acessar esse consumidor, esse público, por meio desse recurso do afeto, né? E aí, eu tenho um roteirinho aqui que não queria deixar de falar nada que eu preparei aqui em relação aos autores até. Eu trago aqui, nesse cenário, né, dessa estratégia de comunicação que se baseia nessa ordem afetiva, uma reflexão do Frederic Lordon, que ele vai falar da coletivização de uma demanda. Então, a gente vê uma coletivização, né, nessa comunicação de moda, uma tentativa de coletivizar essa demanda de moda, para que ela não se baseie mais na perspectiva do individual. Compre para ficar bonito ou para se adequar a uma tendência, mas sim você venha até nós, né? Esteja conosco junto com essa moda, se vincule a essa moda para se aderir ao coletivo, né? Para estar participando de um cenário que afeta a todos, né, coletivamente. Então, você tira a moda da perspectiva individual e tenta coletivizar essa demanda a partir dessas estratégias afetivas de comunicação. Então, ele vai falar dessa coletivização da demanda que se dá focada para indivíduos que estão inseridos em experiências comuns, afecções comuns, concatenações comuns em um cenário dado. Então, no nosso caso, o cenário da pandemia e a coletivização da moda, da comunicação de moda, dessas estratégias em torno desse cenário. E aí, eu também não tenho respostas, né? Algumas coisas a gente vê que afeta de um jeito, a gente vê várias maneiras de afeto também envolvidas, né? Você vê algumas coisas afetando de uma forma polêmica, as pessoas vão às redes sociais, protestam, não concordam com aquele discurso. Outras iniciativas são valorizadas, parabenizadas por consumidores, em redes sociais, na imprensa. Então, a gente vê várias maneiras também pelas quais esse afeto se articula, né? E aí, eu também não tenho resposta, mas a grande pergunta assim, que eu deixo aqui, reflexão, é como isso vai continuar, né? Como isso vai se dar no mundo pós-pandemia. E aí eu trago aqui, para terminar a apresentação, uma fala de uma historiadora brasileira que atuou como pesquisadora em moda, né? A Gilda de Melo Souza tem um trabalho muito relevante também para os nossos estudos de moda no Brasil. Então, eu termino assim a apresentação, proponho essa reflexão com base nessa fala dela, que ela fala, né, que a moda vai refletir contextos históricos sociais e que suas mudanças vão depender da cultura e dos ideais de uma época. Essas mudanças estariam diretamente ligadas às transformações mais vastas e completas dos modos de ser, sentir e pensar de uma sociedade. Era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. E acho que como pesquisadores e atuantes assim na comunicação, né, ou em outras áreas correlatos, podemos pensar juntos em como articular, né, esse novo momento e como será daqui para frente no mundo pós-pandemia. Obrigada. Não só na área da moda, né, mas em outras áreas, de modo geral. Obrigada, Karina.
Pessoal, como eu falei no começo da apresentação, como são muitos pesquisadores diferentes, a gente tem muitas áreas diferentes também que a gente tentou tatear isso. Além da publicidade e além da moda, nós temos um grupo de pesquisadores dentro do grupo que estuda religião. Então, eu também propus esse desafio para eles pensarem os afetos do consumo simbólico da religião. E eles prepararam uma reflexão sobre isso. São 3 pesquisadores. Como eles vão apresentar em conjunto, eu vou apresentar os 3 agora. Um deles é o Andrei Albuquerque Mendonça, que é professor da SPM e doutorando do PPG-Com, e ele desenvolve uma pesquisa que se chama Comunicação e Religião, Novas Igrejas Evangélicas e suas estratégias de convocação e legitimidade. Junto com ele, vai apresentar também a Adili Rigoni, que é mestranda do PPG-Com, e ela tem uma pesquisa que se intitula Afetos do Consumo, Religião e Visibilidades de Gênero, a relação entre a partilha de consumo e questões de gênero na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E junto com eles também vai apresentar a Olivia Belotto, que ela é graduanda em Ciências Sociais e do Consumo, e ela também estuda, na pesquisa dela, as relações entre religião e consumo. Então eu passo a palavra para os 3 pesquisadores para que eles possam mostrar um pouco as reflexões em torno da religião. Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam aproveitando aqui o nosso papo. Eu vi que o chat está super movimentado, então é bem bacana. Como vocês puderam ver que a Elisa contou, a religião é um tema bem popular dentro desse grupo. Nós somos 3 pesquisadores e a gente preparou uma apresentação para vocês dividida em alguns momentos. A gente vai trazer um eixo mais de análise de comportamentos das religiões em geral, onde eu vou falar e o Andrei também. E a Adili vai complementar trazendo mais exemplos concretos para que fique mais fácil o entendimento. Vamos lá, se travar alguma coisa, dá um grito que a gente volta, sem problemas. Então, vamos lá. Durante a nossa pesquisa, a gente percebeu alguns comportamentos similares entre religiões. Claro que a gente não pode generalizar, mas a gente, para fins de estudo, decidiu dividir o comportamento das religiões diante da pandemia em 2. Algumas religiões, na verdade, especialmente segmentos do cristianismo, eles já usavam os meios digitais para continuar ofertando serviços aos fiéis. Por exemplo, em algumas cerimônias eram gravadas ou transmitidas até ao vivo em plataformas como o YouTube. Então, essas religiões elas têm uma posição de abertura para esses novos meios. Então, a migração para o digital, nesses casos, foi um processo naturalizado. Então, boa noite a todos, eu sou o Andrei, e nós estamos trabalhando fundamentalmente com 3 autores, só para fugir um pouquinho do Safatli, né, nessa noite. Então, é o Max Weber, né, não apenas com a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas também com outras obras, onde ele, né, como um dos pais das ciências sociais, falou sobre a questão da religião. Também um outro autor é um historiador romeno chamado Mircea Eliade, né, que vai definir uma distinção entre sagrado e profano, né, na história das religiões. E o terceiro autor é o Christoph Tucker, né, que é um filósofo alemão que tem 2 obras aqui já na língua portuguesa, e uma que a gente está usando é A Sociedade Excitada, né, onde ele vai falar sobre a filosofia da sensação. E aí, dentro dessas posturas que a Olivia falou, né, a postura que ela abordou, ela está mais ligada a uma abertura da religião nesse momento de pandemia, mas também a gente deve lembrar, e talvez vocês se lembrem de notícias, né, que mostravam uma postura que o Tucker, especificamente, vai chamar de fundamentalismo, né, que são manifestações religiosas que reivindicam um lugar privilegiado na esfera pública, por acreditarem que devam ser consideradas como atividades essenciais. Um dos argumentos usados por esses grupos é que, enquanto a ciência cuida do corpo, a religião cuida da alma. Então, ela seria também uma atividade essencial. Vocês provavelmente devem ter visto notícias, né, de alguns segmentos religiosos que pediram autorização para continuar funcionando mesmo na época da pandemia. E agora, né, na reabertura, digamos assim, em alguns locais, por exemplo, no caso do Distrito Federal,
as igrejas foram autorizadas a voltar a funcionar, né, seguindo algumas normas de distanciamento, mas a gente sabe que é uma aglomeração, né? Então, quando se fala sobre fundamentalismo aqui, o Tucker, principalmente, vai nos ajudar a pensar que, embora o fundamentalismo ele tenha nascido, né, como um movimento intelectual, uma reação, especialmente no início do século XX, né, de um grupo de teólogos nos Estados Unidos que se levantou contra a chamada teologia liberal, que vinha especialmente da Alemanha e da Inglaterra, a partir da segunda metade do século XIX, esse fundamentalismo ele vai tomando certas proporções e ele chega até os nossos dias, até o ponto de usar a violência. Então, ele está desde o espectro, né, de um debate teórico até a questão da violência e do terrorismo, que também, infelizmente, assola, né, o campo religioso. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dili. Aí, trazendo um pouco essas questões, né, que o André e a Olivia falaram, mais para o meu objeto, né? Então, pensando no caso dos Mormons, que é a igreja que eu estudo, a gente entendeu um movimento em que a igreja incentivou as pessoas a permanecerem em casa e realizarem parte desses rituais dentro de casa. Então, aos olhos dessa instituição, cada lar se tornou uma capela. Então, a gente pode até entender que isso é uma forma da igreja entender esse momento, né, como uma determinada expansão do seu espaço físico, porque ela acaba entrando ainda mais nos lares dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é uma religião que existe uma diferença entre a capela, que é o lugar onde acontecem as atividades dominicais, e o templo, que ele normalmente fica aberto de terça a sábado, e é onde as pessoas podem realizar outros rituais, como, por exemplo, o casamento. A gente está aqui no grupo de estudo para falar de afeto, então não tem como falar de religião e afeto sem falar de comunhão, que é o principal afeto que organiza a religião. E a gente vai definir isso como um sentimento de unidade e pertencimento às comunidades de fé. A gente está aqui distinguindo dois grupos diferentes de religiões como diante da pandemia. Então, novamente, a gente vai fazer essa divisão. Tem um grupo que, se a gente está pensando no grupo que fez a migração para o mundo digital mais fácil, de forma mais tranquila, eles entendem que o lugar sagrado ele transcende o espaço geográfico. Então, a experiência religiosa para esses grupos, ela pode sim acontecer no mundo digital, e ser difundida pela web. Isso porque a linguagem sagrada não muda. E então, os mesmos rituais que eram realizados nos templos sagrados, eles podem sim ser vivenciados com os fiéis reunidos em casa, que foi o que a Divi acabou de contar pra gente que acontece com os mormons. Sim, para além dessa postura, né, de abertura, existe também uma outra postura que enxerga o templo, né, como único espaço sagrado. Aqui o Mircea Eliade, né, nos ajuda a entender essa distinção entre sagrado e profano. Então, para esses grupos, né, o sentimento de unidade e comunhão com o sagrado, ele depende do lugar físico. Porque para eles, o templo é um lugar geograficamente consagrado. Então, é somente naquele lugar que o ser humano pode ter o contato com o divino. Então, no caso dessas religiões, né, elas teriam uma resistência maior a uma abertura para a migração para o online, né, por elas entenderem que haveria uma perda aí dessa conexão entre as pessoas, né, porque esse afeto da comunhão é de pessoas para pessoas e das pessoas com a dimensão do sagrado. E aí, voltando, né, de novo aos Mormons, eu entendo que a gente entende, né, que numa primeira situação, em questão de
ser uma religião mais aberta ou uma religião mais fundamentalista, ela se posiciona como uma religião mais aberta, mas quando a gente pensa na questão da comunhão, ela está exatamente no meio, porque eles entendem que isso é uma forma provisória de tratar com o caso, então as atividades dominicais podem ser transferidas para casa, mas as do templo não. Então, todas as atividades do templo foram suspensas. E, além disso, a igreja criou um manual que ajuda os membros a administrarem a igreja, né, e a liderança a administrar a igreja em um momento difícil. Então, isso mostra que a religião, ela abre, mas, ao mesmo tempo, ela está cercando, ela está dando uma liberdade vigiada para os membros, que é uma forma dela ter controle sobre o que está acontecendo nesse momento. E que ela não tem uma vigilância, ela não tem uma vigilância em relação aos membros, né? O Andrei contou pra gente um pouquinho quais são os autores que a gente está usando, e para essa parte da nossa fala a gente vai usar principalmente o Max Weber, importante intelectual alemão, um dos pais da sociologia, porque ele vai falar um pouquinho sobre a relação entre a religião e o espaço público na modernidade, que foi os critérios que a gente usou para trabalhar essa questão, fazer as divisões dos grupos. Se a gente pensar nos modernos, para o Weber, eles são as pessoas que vão entender a religião apenas como mais uma entre as muitas esferas que constituem a sociedade. Então, na modernidade, eles já não vão ter o poder e a autoridade da qual gozavam na Idade Medieval, a religião. Então, dessa forma, para os modernos, é muito importante o sentido de pluralidade e laicidade, mediando a relação entre Estado e religião. Como atitude oposta, né, a essa atitude mais moderna, dentro do processo que o Weber vai chamar de secularização, você tem a postura fundamentalista, que tentará resgatar, né, a esfera religiosa e colocá-la no centro, né, de novo, da sociedade. Né? Não apenas no centro, no sentido do espaço geográfico, né? Porque as nossas cidades ainda têm como centro a religião. Né? O Marco Zero de São Paulo, para quem está em São Paulo, mas de qualquer outra cidade, né? A praça central, mesmo de uma cidade pequena, fica a igreja. Né? Então, a gente ainda tem essa demarcação muito forte ainda de uma geografia onde a religião era o centro, né? E como todo grupo que perde algo, né? Então você tem aquelas dentro do grupo, né? Outros grupos vão se formar e que vão desejar reconquistar esse lugar central e um lugar de autoridade. Por quê? Nesse caso, porque eles desejam que a religião dite ou volte a ditar as normas de conduta, ou seja, a questão da moral. A moral religiosa deveria ser, nesse caso, a moral adotada por todos. A gente está vendo que esse discurso é um discurso que, né, está presente nos últimos tempos aqui no Brasil, não apenas aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, onde grupos fundamentalistas religiosos têm se aliado a grupos de extrema-direita política. E eu acho que o que a gente conversou bastante, né, pensando nessas questões, é que, assim, apesar que ainda mais que a gente viva em uma sociedade que busca superar a exclusão e o preconceito, essas questões ainda são tabu, e não só na igreja que eu estudo, mas como em muitas outras igrejas. Então, as questões de gênero e feminismo já evoluíram na sociedade, por exemplo, mas a igreja ainda não acatou essas mudanças. Um exemplo disso, né, aí voltando um pouco para o objeto, no caso do sacramento, né, que é servido aos domingos na igreja, nesse momento em que a única coisa necessária para ser servido esse sacramento, que é o pão e a água, é um homem portador de sacerdócio. Mas um questionamento que tem sido muito recorrente, principalmente no ambiente digital,
e como ficam as mulheres que são solteiras, divorciadas e viúvas sem portador de sacerdócio em casa. Elas não têm acesso a esse sacramento, que muitas vezes ele é retirado, né? As pessoas perdem o direito a esse sacramento quando elas fazem algo. Então, você não tomar o sacramento é uma punição da igreja. E em uma situação como a que a gente vive hoje, acaba dificultando ainda mais o acesso dessas mulheres, e elas podem entender como se elas tivessem sido punidas por algo. E aí uma outra reflexão que eu deixo, né, pensando em religiões que têm essa separação entre o templo e um espaço de adoração semanal, que tem um nível diferente de hierarquia e de importância dentro da religião, a partir do momento que a gente pega esse espaço que não tem uma importância tão grande e a gente transfere para a casa das pessoas, como vai ficar esse cenário após a pandemia? Porque, de certa forma, a instituição está flexibilizando isso para as pessoas. Então, o espaço capela não deixa de ser essencial para realizar aquela atividade. Então, eu queria deixar esse questionamento também. Obrigada. Obrigada. Obrigada, queridos. Gente, como nós já estamos quase no horário que a gente precisa finalizar o nosso debate, eu queria, na verdade, só dizer publicamente que eu gosto muitíssimo de conversar com esse grupo de pesquisadores. Então, cada encontro nosso do grupo de pesquisa é sempre uma alegria e é sempre muito nesse espírito de debate, de não se preocupar muito em harmonizar as ideias, mas usar realmente o embate de ideias como o grande motor das nossas discussões. E essa foi uma tentativa de um pouco convidar mais gente para o grupo, né? Para chamar mais gente para discutir com a gente. E eu espero que isso não fique só nessa noite, então eu deixo o convite super aberto para quem quiser participar das reuniões do grupo de pesquisa. Vocês são mais do que bem-vindos, eu adoraria ter outras ocasiões para conversar com vocês, até em outros contextos. Então, por favor, venham. Eu gostei do gesto da Camila, chama todo mundo para vir. Vai ser um prazer se todos puderem participar de outras reuniões do grupo também. Então, eu agradeço novamente aos membros do grupo, aos debatedores de hoje, às pessoas que participaram do webinar. Agradeço especialmente a professora Cristina Helena pela oportunidade. Eu realmente fico muito contente, sempre que eu posso conversar com esses senhores que conversaram com vocês hoje. Olha, mãe, olho d'água. Olha, olho d'água. Bom, eu que agradeço, Elisa. Nós temos agora, nos próximos fins de semana, né, nas próximas sextas-feiras, mais 2 webinários planejados. Na verdade, são 3. A gente tem um para apresentar a obra do Otávio Roth, que é o grupo de direitos humanos da escola que vai apresentar essa obra desse autor, que é um ex-aluno da nossa escola, que tem a obra exposta na ONU. Nós temos um outro webinar sobre capitalismo de plataforma, que também está muito interessante, e um sobre cinema africano. Então, se vocês puderem acompanhar, estar presente com a gente, vai ser muito bom. Só tem coisa boa aqui. Obrigada, viu? E boa noite para todo mundo.